Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre Jujutsu Kaisen e seu episódio mais recente, episódio número 3, onde vou abordar pontos em torno do que eu achei, como foi o que eu gostei, porque eu gostei da vestimenta diferenciada do protagonista, a gente vê detalhes em vermelho, próximo da região do pescoço, a nossa querida, não é manga que se diz, me fugiu a palavra, mas você entendeu o que eu quis dizer, talvez a gola. E para todo caso, com esse ponto, eu já quero que você pense, qual seria o motivo? Por que o Satoru fez isso para o protagonista? Tudo bem que, se ele quisesse, ele poderia ainda personalizar mais a roupa dele, mas não é algo tão comum pelo que a gente já tá vendo em comparação com a Nobara e com o Fujiguro e com o próprio sensei mentor deles. Então, a partir desse momento, seria para ser meio que uma coleira para os supervisores, anciões ficarem atentos, como por exemplo o Ichigo usando o distintivo de substituto Shinigami substituto, seria por conta disso, digamos que no universo, seria uma inspiração ao universo Tite-Kubo, seria algo semelhante nessa ideia, por isso que a roupa do prota é diferenciada? Então, não dá pra saber, mas essa é a impressão que eu tenho, porque não dá pra saber o que o Satoru queria fazer com essa roupa, porque os detalhes em vermelho, douradinho aqui, os botões. Bom, a curiosidade tá feita, mas devo dizer que eu gostei e o próprio Prota disse que tá bom assim e ele não vai mudar. Então pode ser uma coleira, pode ser um símbolo de vigilância que ele vai gostar porque é estiloso. Então, a partir disso, acredito que vamos para outro ponto legal, que foi os levels mostrados de maldição. Não é algo que a gente sabe ainda tanto no universo de Jujutsu, mas a gente já vê que o Sukuna é o rei das maldições, e vemos que há maldições de level 3, level 4, como a Nobara apresenta diante da luta que ela iria enfrentar. É interessante isso, porque ela já tem experiência desde a região onde ela morava, agora estando em Tóquio, as maldições que ela vai encontrar são muito mais poderosas. Então, a partir disso, foi interessante porque mostra, há vários tipos de maldições, dentre elas temos as sem inteligência, as com inteligência, as mega poderosas que possuem inteligência, e assim vice-versa, muitos mais exemplos serão apresentados, eu acredito. Então, foi um ponto que eu gostei, porque até que level vai? Vai do level 1 ao level 10? Como é, digamos que esse ranqueamento? A gente sabe o mais poderoso de todos, que está selado pelo Prota. Então basta agora saber mais detalhes conforme a gente vê a obra. Pelo todo caso, gostei dessa parte, fui curiosa e instigante e eu já tinha que ressaltar porque eu estou curioso em torno disso. Então, a partir desse momento, espero que seja mostrado logo em mais episódios essa parte de ranqueamento de maldições. Mas, enfim, acredito que a partir de agora a gente vai falar um pouco da personagem que foi introduzida, a Nobara, que é meio arrogante e narcisista, mas eu gostei dela porque ela é uma wife espetacular. Eu ainda talvez tenha alguns pontos que me incomodem nela, mas que eu já vou me acostumar conforme eu acompanho ela, digamos que na jornada em torno do time 7 de feiticeiros. Então, a partir desse momento, vamos falar mais em torno do episódio, com a introdução dessa personagem, vamos falar sobre Jujutsu Kaisen e seu episódio mais recente, que fica conhecido como a introdução da personagem feminina ao grupo de Itadori. Começando a falar sobre o episódio, a gente vê a introdução da Nobara, a gente percebe que ela tem uma personalidade narcisista arrogante, porém, a gente vê que por mais que ela seja meio birrenta, ela é gentil conforme foi mostrado, por conta de que ela iria dar a vida dela, ela iria ser utilizada de refém se fosse necessário, para salvar aquela criança, digamos que daquela maldição. E isso chega a ser interessante porque ela vê que a maldição era muito fácil de ser exterminada, mas como havia um refém, ela pensava no que ela poderia fazer. A gente vê, ela poderia ter feito a decisão de matar a aberração da maldição e assim ela teria a criança sendo morta. Mas ela mostra que ela hesitou e não fez isso, mostra sua gentileza, algo bacana. Para todo caso, eu acho que em termos de plot, a origem dessa personagem é um pouco confuso, porque dá pra entender as suas motivações para ir por Tóquio, por conta de que ela tinha uma grande amiga, né, que morou, digamos que no interior junto dela. Então é interessante essa motivação ter feito ela querer ir para Tóquio, porque ela percebeu que na região onde ela morava, as pessoas eram muito maldosas, para não usar outro termo. Mas para todo caso, é um pouco vago, sem clareza, é um pouco confuso. Digamos que eu não gosto de usar a palavra mal feita, por conta de que pode ser com intuito intencional o autor ter feito isso da origem, mas fica um pouco confuso de perceber. Digamos que, aparentemente, a grande amiga dela, que se mudou para o interior, que era de Tóquio, acabou tendo problemas, foi perseguida pelo pessoal do interior por ser uma pessoa da capital, e a partir desse momento, tendo sofrido vários problemas mentais, acaba que ela cometeu um suicídio. É isso que o anime dá a entender. Tem umas diferenças do mangá, porque eu fui procurar, porque eu achei bem vago, digamos que, o passado dessa personagem. Então, a partir desse momento, a gente vê que dá a entender que ela perdeu, digamos que a amiga. Mas, quando ela fala que ela queria ainda ver a Saori-chan mais uma vez, e ela espera encontrar em Tóquio, dá também a entender que ela tá viva. Então é meio complicado, porque se ela foi expulsa, pode ser que ela tenha sobrevivido, mas a intenção que dá, digamos com o exemplo do boneco, faz parecer que a boneca simbolizava a amiga dela que foi morta. Então é complicado essa parte, gente, eu vou ser honesto. Se ela foi morta, eu acredito ainda que ela vai se transformar numa maldição pra enfrentar, digamos, que a Nobara.
Mas se ela não se transformou em maldição e tá viva, ela vai ser vítima de algo que vai fazer com que a Nobara a reencontre em Tóquio. Pelo menos é o que eu acho. Pelo todo caso, achei um pouco vago, um pouco mal compreensível, mas dá pra entender alguns pontos, e na minha interpretação é isso que eu entendo e tô esclarecendo aqui pra vocês. Se vocês tiverem outros pontos para dar um complemento, sejam bem-vindos a comentar aqui na barra de comentários do canal. Para todo caso, acredito que indo para o final do episódio, já envolvendo a personagem, a gente vê que ela estava hesitando conforme tinha sido mostrada a sua origem, e ocorre que quando poderia acontecer o pior, né, dela ser morta, ou a criança, vemos que o Itadori acaba voltando, né, para o local, ou melhor dizendo, ele derrotou, digamos que a maldição que ele estava lutando. E assim ele quebrou a parede e ele consegue salvar tanto a criança, e assim vemos que a wife em questão consegue exorcizar, mostrando o poder do ventriculismo, acho que é assim que se diz. Digamos que é um pouco daqueles bonecos voodoo, onde você fica alfinetando ele e acontece que a pessoa sente dor. E no caso da maldição, ela foi pega pelo boneco de madeira e foi exterminada logo na região do coração. E assim vemos que eles conseguiram terminar a missão com sucesso, e o final do episódio mostra eles indo comemorar comendo sushi. Sem dúvidas, foi um ótimo episódio para Jujutsu Kaisen que eu deveria abordar e exaltar com vocês, porque obra de qualidade sempre deve ser exaltada. E eu tô dizendo, tá sendo um dos melhores animes do ano, é um dos melhores animes da atualidade, é um shonen que tem uma boa inovação, eu senti saudade de uma pegada shonen com uma boa comédia, a forma que é feita de um jeito tão natural e espontâneo e você se diverte. Eu diria que a forma como eles colocaram o Itadori e a Nobara sendo bem exemplo de pessoas do interior, digamos que os chamados caipiras, indo pra cidade grande, pra capital, foi sensacional. Eu achei que ficou muito bacana isso. Eu seria muito Itadori quando for pra Tóquio, porque eu vou falar, eu tô em Tóquio, no Pong, e que tá? E tipo, vai ser isso. Porque, basicamente, é legal ver que eles estavam empolgados, eles queriam conhecer todas as regiões. Então, digamos que o mentor deles, né, o nosso querido Satoru, ele soube se aproveitar disso, porque ele falou, a gente vai visitar Roppongi. E daí, eles bobos achando que era esse local, e o Fushiguro já, tipo, tava, tô nem aí. Se eles acham que é, eles que fiquem achando, mas eles se esqueceram do nosso trabalho. E basicamente era um cemitério que eles iam visitar pra acabar com a maldição. Então é muito interessante, foi muito engraçado isso. Acho que foi interessante também a fala do Fushiguro com o Itadori, mostrando, né, digamos que mais em torno das maldições, da origem delas, que é semelhante a outros locais que eles já conhecem. É interessante isso porque como o Itadori, digamos, é iniciante, ele não sabe nada sobre Jujutsu, eu gostei porque é a forma mais fácil de fazer com que nossos telespectadores ou leitores saibamos, digamos que, do plot, do universo de Jujutsu. Então é um elogio isso e fica até natural. No caso, acho que ainda é interessante em torno de animação, o Estúdio Mapa soube fazer a animação dos efeitos especiais. Gostei da coreografia em torno do Itadori, porque eu acho que foi uma das melhores cenas. Na verdade, Jujutsu vai entrar como um dos melhores animes do ano, já o ver. Então, Hado Awards tá aí, né? Pra todo caso, eu gostei de ver que a forma como o Itadori conseguiu, digamos, com a sua destreza, selar, digamos que a maldição foi bacana. A gente viu que ele ganhou uma arma lá do mentor dele, e o mais interessante é que ele está proibido de usar o Sukuna, porque era um teste, ele estava testando tanto a Nobara como o Itadori, mas o foco principal era a Nobara para ver se ela tem, digamos que o suficiente para ser uma feiticeira de Jujutsu, porque é diferente da região do interior. As maldições são muito mais poderosas. Então, ela não vai ficar frustrada, ela não vai demonstrar medo. Então, foi um ótimo teste para ver se ela realmente era doidinha para isso. É bacana isso, porque é referindo-se aos episódios anteriores, como a gente lembra das palavras do diretor para o Itadori. E o ponto que eu gostei é o mistério em torno dos companheiros, digamos que do Fushiguro, pela forma como o mentor deles falou. Eu achei interessante porque ele fez uma comparação com o Itadori. E voltando pro foco principal, sobre o protagonista, eu gostei de ver por conta de que se ele utilizar-se dos poderes do Sukuna, basicamente ele acaba com as maldições muito fácil, porque é o rei das maldições exorcizando as demais. É interessante isso, porque seria esse um artifício também do Sukuna ficar mais poderoso sem restabelecer o corpo inteiro dele, eliminando, comendo outras maldições? Acredito que comendo não seria o certo, mas se for o Sukuna no controle do corpo do prota, não dá pra saber. Mas, para todo caso, acredito que esse é o tipo de maldição que não é digerível, porque senão ele teria digerido, né, digamos que no primeiro episódio, quando ele ficou descontrolado. Então, basicamente, é mais, digamos que, o poder realmente do Rei das Maldições, e por isso o nosso querido mentor não quis que o protagonista usasse, mas já gera naquele mistério. Quando que o protagonista vai usar e o protagonista vai ter o poder do Sukuna para quebrar as outras maldições? Isso que é o mais interessante por conta de que o protagonista já possui uma força sobre-humana. Isso já é uma característica peculiar dele e a gente vê que ele sabe muito bem utilizar-se de objetos de Jujutsu. Mas seria bacana, né, digamos que ele ter o poder da maldição, digamos que o poder lá do Sukuna,
Pra todo caso, como ele já tem o corpo meio amaldiçoado, eu acredito que mesmo que ele não utilize esse do Sukuna, possivelmente só com o corpo físico dele ele vai conseguir derrotar as maldições, porque ele possui uma maldição já dentro do seu corpo, mesmo sem usar o poder em específico, digamos que o modo Sukuna, a transformação. Mas, para todo caso, a gente vai ter que saber mais, ver mais episódios para ter realmente uma certeza sobre tudo isso. Mas devo dizer, eu vou ser honesto com vocês, eu tô gostando muito de Jujutsu, tô gostando das cenas de comédia. A cena deles decidindo se ia ser sushi ou não foi muito bacana, porque eles fizeram Jokenpo, então eu gostei bastante disso. Também gostei de ver que, tipo, o Fushiguro ia ficar pra trás na hora do sushi. E eu acho que é muito engraçado, porque a interação, a forma como é feita, todas as cenas são bacanas. Mais uma vez, voltando, a cena do Itadori e da Nobara foi sensacional, porque a cena dela, tipo, achando que ela tinha que ser aquela garota a ser escolhida como modelo, já mostra muito da personalidade arrogante e narcisista, porém ela tem sua gentileza nos momentos mais importantes. E eu acho que o Itadori querendo turistar, discutindo com a Nobara foi muito engraçado, porque o Itadori aparenta ter um pouquinho mais de conhecimento do que ela, embora ele também não tenha muita coisa sobre Tóquio, mas mesmo assim é muito engraçado. E para todo caso, e eu diria que para concluir a minha opinião sobre a Nobara, pelo menos desse episódio, é interessante ressaltar o seu objetivo em entrar para a Jujutsu Kaisen, a instituição de Jujutsu, por conta de que ela poderia ser o tipo de pessoa que não iria arriscar sua vida, iria ter perdas nas missões, porque não é, digamos que o grande objetivo dela, ela só está usando da instituição para poder ter ido para Tóquio sem ter muitos gastos, como a gente percebe. Porém, a gente viu que ela tem realmente a coragem, a nobreza de uma feiticeira, porque ela iria dar sua vida, ela iria se tornar uma refém, e a gente sabe que isso não é algo comum. O foco é exterminar a maldição, mesmo que tenha vítimas. Obviamente, se você conseguir salvar a vítima é muito mais fácil, mas é só a gente lembrar do que o Satoru falou pro protagonista nos primeiros episódios, que no melhor dos casos, eles têm sorte quando encontram um cadáver visível. Então é interessante ver, digamos que provavelmente o tipo de feiticeiro de Jujutsu. Pode ter muitos que talvez priorizem mais a missão do que a vida da pessoa, alguns são que nem a Nobara, alguns como o Itadori, então eu acho bacana de ressaltar isso. Mas, para todo caso, foi importante, né, porque a gente viu que ela ainda é doidinha, como qualquer feiticeiro, mas ela está mais usando porque o objetivo dela realmente, pelo jeito, se tornar uma grande modelo de Tóquio. Mas, para todo caso, eu gostei de ver, digamos que, os calouros, o time 7 dos feiticeiros, que terão como mentor o Satoru Sensei. Para todo caso, acredito que praticamente eu abordei tudo que eu queria falar, foi, digamos que, um grande episódio, e a partir disso a gente vai para aquela pergunta clássica: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Jujutsu Kaisen? Então, como a empolgação tá criada, eu diria que o próximo episódio já mostra-se interessante pelo spoiler indireto que deram, que aparentemente um dos personagens principais foi morto. A gente não sabe se isso é pro Itadori, porque se ele for morto, basicamente pode ser que ele possa voltar à vida de algum jeito, graças ao Sukuna. Eu diria que é o mais provável de todos, se for pra um deles ser morto, mas se não for ele, quem seria? Eu acho muito difícil matar esses personagens, pelo menos no momento atual, começo da obra. Então, não dá pra acreditar muito no que eles falaram já, é algo mais um artifício para a hype, eu diria, tanto para o mangá, como para esperar, digamos, ansioso pro próximo episódio. Para todo caso, a gente vê que a maldição é muito maior do que a que foi mostrada nesse episódio, não é à toa que, como era um estado de emergência, foram calouros mandados a ir, e era para ser casos de feiticeiros mais experientes. Então eu gostei disso, e acho que o protagonista vai liberar um pouco do Sukuna, pra gente ver como vai ser. Mas para todo caso, a gente vai ter que esperar o próximo episódio para saber realmente o que é, e o que aconteceu, e como Itadori pode planejar salvar seus companheiros. Mas você já sabe, né? Assistindo o próximo episódio, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Jujutsu Kaisen Mata, né?